Quando a gente ouve a palavra existencialismo, o que vem à sua mente? Talvez algo meio sombrio, pessimista, falando de angústia e da falta de sentido da vida. Mas e se eu te dissesse que o existencialismo de Jean Paul Sartre não começa por aí? Ele começa, na verdade, com uma pergunta muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais perturbadora. A pergunta é: o que significa existir como um ser humano? Imagine o mundo em que Sartre vivia. Um mundo devastado por guerras, crises econômicas e a falência de grandes ideais morais. Mas a filosofia dele não era só uma reação a esse caos, era uma resposta a uma questão que nos assombra desde sempre. Por séculos, a gente tentou explicar o ser humano como se ele viesse com uma natureza fixa, uma essência pré-definida, seja uma alma, uma razão, um caráter, um destino biológico ou psicológico. De acordo com essas visões, você seria, primeiro, algo e só depois faria suas escolhas de acordo com esse algo que você já é. Aí vem Sartre e vira essa lógica de cabeça para baixo. Para ele, o ser humano não nasce pronto. Ele não vem com um manual de instruções, nem com um propósito de fábrica. Ele simplesmente nasce, ele existe. E só depois, ao longo da vida, ele vai se construindo, se definindo através de suas próprias escolhas. É por isso que Sartre diz uma frase que virou um marco: a existência precede a essência. O que isso quer dizer na prática? Significa que, primeiro, eu existo. Estou aqui no mundo. E só depois eu me torno alguma coisa, com base no que eu faço, no que eu escolho, no que eu defendo e repito todos os dias. A minha essência é o resultado da minha existência, e não o contrário. Essa ideia não é nada confortável, né? Porque ela nos tira um dos nossos esconderijos favoritos: a desculpa de que somos apenas o resultado do que nos aconteceu. Se não existe uma essência pronta, então ninguém pode se esconder completamente atrás do passado, da infância difícil, do seu temperamento ou das circunstâncias da vida. Claro que o passado existe e as condições importam. Sartre nunca negou isso. A questão que ele levanta é outra. Será que a gente pode se reduzir a isso? Para ele, o ser humano vive num paradoxo constante. A gente é jogado em condições que não escolheu, como o país onde nasceu, a família, a época, mas ao mesmo tempo somos radicalmente responsáveis pela forma como respondemos a essas condições. E é exatamente essa mistura entre condição e responsabilidade que torna a experiência humana tão inquietante. É aí que surge o existencialismo. Não para dar um tapinha nas costas e dizer que tudo vai ficar bem, não para oferecer respostas fáceis, mas para afirmar uma coisa fundamental: nós não podemos deixar de escolher. Mesmo quando a gente decide não escolher, essa já é uma escolha. E nesse momento nasce angústia, não angústia como uma doença ou uma fraqueza, mas como o sentimento de se dar conta da própria liberdade. A angústia aparece quando a gente percebe que não existe nenhuma garantia externa, nenhuma força maior que vai nos salvar da responsabilidade de construir nossa própria vida. Sartre não diz que somos livres para fazer o que quisermos, como se fôssemos super-heróis. Ele diz algo muito mais desafiador. Somos livres dentro daquilo que nos é possível, e somos responsáveis pelo sentido que damos a isso. O grande problema que ele tenta responder é: o que fazer com uma vida que não vem pronta? O existencialismo não te dá um livro de regras, não promete felicidade garantida, nem organiza a vida em caixinhas arrumadas e tranquilizadoras. Ele exige que você tome uma posição. Ao longo desta série, vamos mergulhar fundo nessas ideias. Vamos entender como Sartre pensa a consciência, a liberdade, a má-fé, a angústia e o nosso conflito com as outras pessoas. Mas tudo começa aqui, com essa constatação que parece simples, mas é brutalmente transformadora. Nós existimos antes de sermos qualquer coisa. E isso, meu amigo, muda tudo. Obrigado por assistir. Existência é tudo.